Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje, na verdade, é uma, entre aspas, resposta e análise do vídeo que o Jorlan gravou esses dias. Um vídeo dele falando do cenário atual do fisiculturismo da maromba brasileira. E eu, como atleta, que estou não na ativa, mas atleta, treinador, professor, eu vendo o vídeo tenho que dar meu parecer também. E em suma maioria, que eu vou ser bem direto nesse vídeo também, em suma maioria das coisas que ele disse, infelizmente no cenário brasileiro é verdade. Tanto a questão financeira, a questão de mídia, a questão das marcas e empresas cobrarem do atleta. E o complicado disso tudo, desse cenário que a gente vive no esporte no Brasil, é uma coisa que só vence quem tem dinheiro, e essa é a realidade. Pois eu até falo no meu particular, porque quem me conhece sabe quem eu sou, sabe a minha dedicação, sabe as coisas que eu insisto, que eu busco, o quanto eu luto todos os dias. Porém, eu tive que me afastar do esporte por causa disso. Questão financeira, questão de mídia, questão de desgaste físico e mental, porque não dá para acompanhar com a vida que o brasileiro tem se ele fizer mais coisas. Que nem, por exemplo, pô, eu me casei, me mudei, hoje em dia eu e minha esposa. Então, se eu continuasse a ter a vida de atleta que eu tinha quando eu morava com meus pais, o meu casamento não ia sustentar, eu não ia conseguir pagar as contas de casa, eu não ia conseguir prosperar em quesitos profissionais e pessoais. Só ia prosperar na carreira e nada mais. Então eu ia ter um shape bom, ia ter uma aparência mais saudável também, muitas aspas, porque a gente sabe que fisiculturismo não tem nada de saudável, e todo o resto ia desandar. E infelizmente o cenário do povo brasileiro, e cara, isso é para todo mundo, e independente de questão política, questão religiosa, todo mundo está no mesmo buraco no cenário brasileiro. A economia do Brasil é uma porcaria, é uma coisa que está defasada faz anos, e quem quer viver do esporte, tanto fisiculturismo, taekwondo, capoeira, hapkido, e eu posso falar também porque eu tenho autonomia nessas áreas, porque eu treino, eu sou graduado, eu instruo aula sobre isso, então eu tenho como eu posso dizer, minha palavra de voz também nisso. Então é uma coisa que eu vendo e buscando sempre, já busquei muito patrocínio, já busquei muitas parcerias, muita ajuda em questão financeira, porque quem treina realmente e quer viver disso, sabe que é muito difícil chegar uma pessoa e querer te patrocinar, acreditar no seu potencial. E cara, é uma coisa que desanima e muito. E se você insistir, às vezes você pode botar tudo a perder. E o meio do esporte hoje no Brasil se tornou comparativo de pessoas que querem viver de arte. E até outra coisa que, querendo ou não, eu fiz muito, que eu também fazia as pinturas, eu sei como que é. Você pode ter um potencial gigantesco, você pode fazer as obras de artes mais lindas do mundo, ter um dom, que é essa palavra que a gente fala, ter um dom, uma perfeição, um capricho no seu trabalho, mas as pessoas não vão valorizar ele, as pessoas vão querer dar preço por seu serviço e por aquilo que você faz, e no final das contas vão te descredibilizar, porque na visão delas é muito caro, não é o bom o suficiente, e tudo isso se remete sempre a dinheiro. E no cenário do esporte está bem assim. E que nem eu falei no meu particular, eu me afastei do esporte, eu parei de treinar, eu parei de ir para academia, de musculação no caso, por causa disso. Porque vamos chutar em média um cálculo básico para ser humilde aqui e ver quanto que um atleta de fisiculturismo gasta por mês para fazer um estilo de vida sem competir. A alimentação, se você for ver em média gastar por mês no mercado em comida, só em comida para você ser atleta é mais de R$ 1.000, só em comida. E eu tô jogando bem limpo. Tem gente que fala, ah, não gasta tudo isso, gasta. Se você quer ter uma alimentação regrada de qualidade, aí que tá, de qualidade, com frango, arroz, ovo, tapioca, mandioca, macarrão, iogurte, que tem pessoas que comem na dieta iogurte, frutas, verduras e por aí vai.
E geralmente o que mais você tem que consumir, o que mais vai te desenvolver como atleta é a proteína, então a proteína é mais cara. Frango é caro, carne moída é cara, qualquer carne em geral ela é cara. Então, sobre o quesito da alimentação, você já gasta uns R$ 1.000 brincando e pode sim ultrapassar esse valor. Suplementação, vou colocar os suplementos básicos também que um atleta usa, em off ou só para manter o lifestyle. Whey, creatina, albumina, glutamina. Aí, se ele quiser usar um BCA, outras coisas, albumina no caso ele usa pré-treino, usa ômega 3, multivitamínico, daí a questão hormonal também, se ele quiser usar uma testosterona, uma deca, uma dura, aí dependendo em fases aí, se ele for competir ele tem que tomar e vai tomar T3, T4, clenbuterol e todos esses quesitos que já são até para o nicho de hormonização e a termo da palavra que a gente sabe, que começa com a letra D, que eu não quero falar aqui no vídeo, mas em média você gastando com hormônios e suplementos já gasta também uns 1.000 conto e você vai ter que ir sempre fazendo manutenção, o que acabar você compra, você repõe e que nem eu falei, eu chutei aqui e falei uns 10 nomes diferentes, porém a gente sabe que quando a pessoa está competindo ela gasta muito mais e compra muito mais suplementos e manipulados. Então já arredonda mais ou menos uns 1.500 a R$ 2.000 com esse fator, alimentação e suplementação e hormônios se você for usar. E isso que eu nem botei ainda o cálculo para você comprar álcool, seringa, agulha, luva cirúrgica, suporte para armazenar as agulhas e seringas para quando você usa elas. Então tem todo esse quesito que você tem que ter o cuidado, o capricho quando você é um atleta e sem contar a questão que se caso, que é uma coisa que é muito difícil aqui no Brasil, você ter um acompanhamento médico com um médico geral do esporte, então é uma coisa que é muito difícil. E se você tiver um acompanhamento médico, você já gasta lá muito mais que 500 conto com médico, bem mais de R$ 500. Pagar a mensalidade da academia, que hoje é uma academia média aqui no Brasil, principalmente onde eu vivo, em Curitiba. Todas as academias estão custando 150, R$ 200, essa faixa etária. Fora as academias de bairro que sempre mantêm a média de 90, R$ 80. Então, já fazendo um cálculo nisso tudo que eu falei, você já gasta uns 3 conto para cima. Aí vai de você, tendo estilo de vida, que nem eu falei, estou repetindo isso muito, e condição para você manter, nutricionista, médico, treinador. Então, cara, se você for parar para fazer tudo isso realmente para ter uma vida de atleta como deve ser para o alto rendimento, você gasta em média 4.000 por mês, 3 a 4.000 só com isso, entende? Aí vai todo o trâmite de roupa, se você for investir em roupa para você ir treinar, utensílios como munhequeira, cinturão, que é investimento para você ter uma longevidade no seu treinamento e não se machucar, não se lesionar, acompanhamento com quiropraxista, acompanhamento com quem faz massagem e liberação miofascial e muitos outros fatores. Então, cara, a vida de atleta no Brasil, se você for botar na ponta do lápis tudo que você sabe que tem que fazer para você atingir o alto rendimento, sem ter patrocínio, brincando é 4, 5 mil reais por mês, só nisso. Então, 4, 5 mil reais por mês, só para você ter um estilo de vida e você desenvolver teu físico, para quem sabe, quando você for competir, que tem isso também, campeonato por dia, quando você for competir, você gasta em torno de 2.000 reais para inscrição de campeonato, questão de locomoção, alimentação do carb up e tudo. E sem contar os quesitos de uma finalização que você tem que comprar para você emagrecer, para você desidratar. Que nem eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas no final da preparação geralmente a gente toma coisas diuréticas para você eliminar. Toma tô viajando, hidroclorotiazida para você mijar, toma coisa para você defecar, então é muito coisinha assim que gasta dinheiro.
Aí você tem que comprar o carb up, tem que pagar a inscrição, pintura de campeonato, como eu falei, locomoção. Então, gente, essa vida do esporte, para quem não tem patrocínio, é muito fodida. Então, vou dar um exemplo. O mês que a pessoa vai competir, ela vai gastar uns 6, 7 contos brincando para ir pro campeonato e muitas vezes ficar em último, penúltimo lugar, entende? Então, quando a gente vê e analisa esse quesito, é uma coisa que é muito frustrante. E não é porque a pessoa simplesmente desistiu, foi fraco, não. Mas porque não tem como se manter nisso por muito tempo. É o famoso dar murro em ponta de faca. Você fica dando murro, insistindo, correndo atrás de um sonho que muitas vezes você está correndo sozinho. E uma coisa que eu aprendi na minha vida e no esporte, que eu achava que o fisiculturismo era um esporte muito solitário. Até eu descobri que não. Porque se você não tem todo um acompanhamento de uma equipe, patrocinadores, parcerias com médicos, nutricionistas, apoio de familiares, como a esposa, pai, mãe, questão de apoio e patrocínio tem em questão financeira, alguém que vai bancar o campeonato, alguém que vai ajudar você em quesitos de alimentação, que nem vou dar exemplo, o mercadinho vai te ajudar com algumas coisas, a quitanda vai te ajudar com outras, o nutricionista vai ter parceria com você. Se você não fizer essas coisas, você toma no buraco. Então, na minha visão, e até como eu disse em resposta ao vídeo do Jorlan, falando e pensando na linhagem de treinador e atleta que eu sou, essa é a realidade que eu mando para vocês. Eu abandonei o esporte, eu me afastei do esporte neste momento da minha vida, porque eu sei que se eu manter a vida que eu tenho no particular e a minha vida em casal e profissional, eu não consigo me manter por mês. Porque eu como pessoa, eu, Luiz, na carreira que eu vivo, nas coisas que eu faço, eu por mês gasto sempre 5, 6 mil reais por mês. Eu, somente eu. Sem contar com os gastos que a minha esposa também tem. Então, é uma coisa que quando a gente vê, a gente gasta muito. E, como eu falei, não tem retorno quase nenhum. Então, essa é a minha visão sobre essa situação. Eu queria que fosse diferente, mas infelizmente aqui no Brasil não é. E só quis abrir um pouco mais os olhos das pessoas, porque é uma situação que, infelizmente, se a gente só viver pelo sonho, a gente não consegue. Então a gente tem que se planejar, se organizar, constituir planejamento para conseguir, quem sabe um dia, fazer dar certo. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto.